Meu nome é Vitória Cunha e eu vou dar a introdução de como instalar o Linux. O Linux é um sistema operacional de código aberto projetado para substituir o Windows e o Mac OS X. É grátis para baixar e instalar em qualquer computador. Como tem um código aberto, está disponível em várias versões ou distribuições desenvolvidas por diferentes grupos. Nesse trabalho, a gente vai mostrar as instruções básicas de como instalar qualquer versão do Linux e nas fotos vão ser específicas para algumas versões mais populares. No primeiro passo, baixe a distribuição Linux de sua escolha. As distribuições Linux são normalmente disponibilizadas para download grátis em formato ISO. Você pode encontrar o arquivo ISO para a distribuição de sua escolha no site correspondente. Este formato deve ser gravado em um CD antes de você poder usá-lo para instalar o Linux. Isto criará um Live CD. O primeiro ponto é que um Live CD permite que você faça o boot a partir dele e frequentemente contém uma prévia do sistema operacional que pode rodar diretamente do CD sem instalação. No segundo ponto, instale um programa para gravar a imagem do CD ou use a ferramenta embutida em seu sistema operacional se estiver usando Windows 7, 8 ou Mac OS X. No segundo passo, faça o boot do Live CD. A maioria dos computadores é configurada para fazer o boot do disco rígido primeiro, o que significa que você precisará mudar essas configurações para fazer o boot do CD que acabou de gravar. Comece reiniciando o computador. No primeiro ponto do segundo passo, quando o computador iniciar, aperte a tecla de configuração do BIOS. Essa tecla aparecerá na tela juntamente com o jogo do fabricante. Teclas tipicamente usadas incluem F12, F2 ou Del. No segundo ponto do segundo passo, para usuários de Windows 8, segure a tecla Shift e clique em Reiniciar. Isto carregará as opções avançadas de Startup, onde você pode fazer o boot do CD. No terceiro ponto do segundo passo, vá ao menu de boot e configure o computador para fazer o boot do drive de CD. Salve as alterações e saia da configuração da BIOS. O computador reiniciará de novo. No quarto ponto do segundo passo, pressione qualquer tecla quando aparecer a mensagem Boot from CD. No terceiro passo, experimente a distribuição Linux antes de instalar. A maioria dos Live CDs pode rodar o sistema operacional diretamente do CD. Você não poderá criar arquivos, mas poderá navegar pelo sistema e decidir se ele lhe agrada. Me chamo Abel Reis e eu vou dar continuidade no processo de instalação do Linux. No quarto passo, inicie o processo de instalação. Se você estiver testando a distribuição, pode iniciar a instalação pelo atalho na área de trabalho. Se você decidiu não testar a distribuição, você pode iniciar a instalação pelo menu de boot. No único ponto do quarto passo, você provavelmente terá que configurar algumas opções básicas como idioma, layout do teclado e fuso horário. No quinto passo, crie um usuário e senha. Você terá que criar informações de login para instalar o Linux. Você precisará de senha para entrar no Linux, bem como realizar tarefas administrativas no sistema. No sexto passo, configure a partição do disco rígido. O Linux deve ser instalado em uma partição separada dos outros sistemas operacionais existentes no seu computador. Uma partição é uma parte do disco rígido formatada especialmente para aquele sistema operacional. No primeiro ponto do sexto passo, são distribuições como Ubuntu farão automaticamente a configuração de uma partição recomendada. Você também pode ajustar essa configuração manualmente. A maioria das instalações da Linux precisa de 4 a 5 GB de espaço de disco. Verifique se há espaço suficiente para o sistema operacional Linux, bem como para outros programas e arquivos que você pretende instalar ou criar. No segundo ponto do sexto passo, se o processo de instalação não sugerir automaticamente uma partição,
Crie manualmente uma partição formatada no ext4. Se o Linux a ser instalado for o único sistema operacional no computador, você provavelmente terá que configurar manualmente o tamanho da partição. Me chamo Janderson e vou dar continuação no processo de instalação do Linux. No 7º passo, faço o boot do Linux. Depois que a instalação for concluída, o computador reiniciará. Você então verá uma nova tela chamada GNU Group. Este é um bootloader que administra as instalações do Linux. Escolha sua recém-instalada distribuição Linux da lista. No único ponto do 7º passo, se você instalar várias distribuições, elas estarão todas listadas aqui. No 8º passo, a maior parte dos hardwares deve funcionar automaticamente com a sua distribuição Linux, mas talvez você precise baixar alguns drivers adicionais para que tudo funcione corretamente. No primeiro ponto, alguns itens de hardware precisam de drivers específicos para funcionar corretamente no Linux. Isto é mais comum com placas de vídeo. Geralmente, existe um drive de código aberto que funciona, mas para acessar todos os recursos da placa, você precisa baixar os drives apropriados do site do fabricante. No segundo ponto, você pode baixar drives através do menu de configurações do sistema. Escolha a opção Drives adicionais e então selecione o drive de vídeo da lista. Outras distribuições têm seus próprios métodos para obter drives adicionais. No terceiro ponto, você pode encontrar outros drives nessa lista também, como o drive de rede Wi-Fi. No 9º passo, comece a usar o Linux. Após completar a instalação e verificar que seu hardware está funcionando, você está pronto para começar a usar o Linux. A maioria das distribuições vem com diversos programas populares instalados e você pode baixar muitos mais dos seus respectivos repositórios de arquivos.